Repórter 1520, Francisco José. Meus amigos, nós tivemos um caso terrível no bairro das Pedrinhas, de um jovem de apenas 23 anos, Danilo, que deu cabo à sua própria vida, cometeu um suicídio por enforcamento. Eu estou aqui diante do irmão desse jovem, do irmão do Danilo, conselheiro tutelar conhecidíssimo no município do Ipu, da área da educação, o professor Gilvan Farias. Gilvan vai contar um pouco da história do Danilo. Como é que ele chegou a esse ponto de dar fim à vida, uma situação, um fato sem explicação. Gil, como era a vida do Danilo, meu irmão? Primeiro, meu abraço, minhas condolências, os pedidos de conforto, de solidariedade de toda a produção do programa Fatos e Debate. Boa tarde, Francisco José, boa tarde do Rádio Regional. Danilo é uma criança, né, 23 anos, com 15 anos, a vida levou por outro caminho, né, buscou essa praga dessa droga, que foi a destruição de toda a vida dele, né? A gente como família tentamos, minha mãe lutou muito, a gente deu aquele apoio, mas infelizmente essa droga, essa peste é maior do que tudo, né? Vence, e ele, ultimamente, ele vinha passando por alguns transtornos psicológicos devido a essa abstinência. Ele tinha vontade de deixar, mas era mais forte do que ele, né? Aí quando ele estava nessa abstinência, esse tempo sem usar, sem consumir, aí tinha os problemas psicológicos, a depressão. Com certeza, e os problemas familiares também, lá com a esposa, era muito amoroso com os filhos, tinha com minha mãe também. Estava separado agora? Estava, recentemente não aconteceu isso, ele estava separado. Quantos filhos? Deixou quantos filhos? Quatro filhos, né? A mulher estava grávida, a esposa? Está grávida, né? E deixa a gente muito triste com uma situação dessa, acho que ninguém quer passar por isso, né? Mas que sirva de exemplo para outros jovens, né? Não vai dar por esse caminho, né? Infelizmente a nossa comunidade ali do bairro das Pedrinhas, né, está apta, né, a passar por esse tipo de coisa, não só lá como qualquer outro local, mas ali devido à facilidade, né, de consumo, que os pais tenham cuidado com seus filhos, né, vigiem seus filhos, né, porque a gente tentou, hoje a gente está de coração partido, mas a gente sabe que também a gente lutou, a gente tentou com que a vida dele não se acabasse dessa forma, né? Infelizmente aconteceu essa tragédia, tá todo mundo muito abalado, minha mãe, meus irmãos, nossa família toda. Quero agradecer também aos amigos que têm nos ajudado, né? O padrinho dele também, o Sargento Eugênio, é um exemplo aí, né? De muita força, a gente teve muita força de vontade, muita vontade de que não terminasse assim, mas infelizmente, né? Aconteceu essa tragédia. Partiu tão jovem, né? Partiu tão jovem. Em decorrência do... Na sexta-feira ele trabalhou normalmente, ele ajudava em caminhão de material de construção e rapidamente, em questão de minutos, ele fez essa viagem, cometeu essa tragédia, essa viagem sem volta. Né? Isso no mesmo dia, Gil, ele andou comentando com vizinhos, até falou com a mãe dele, a mãe de vocês. Pois é, ele ia se matar. Ele comentava sempre isso, a gente não tinha muito aquela, né, que ele fazia, ele comentava. E se dizia, pai, para de falar besteira? A gente sempre ia, mas infelizmente a gente não, né? Eu pensava que ele tivesse coragem a tal ponto, né? É verdade. Vocês são quantos irmãos? Nós somos 6. 6 irmãos. Ele era o mais novo? O terceiro, o segundo? Ele era o quarto. Ele era o quarto. Mas dos irmãos, ele foi o que enveredou por esse caminho? Foi o que enveredou por esse caminho, a gente está muito triste, né? E questão de drogas, seja elas ilícitas ou lícitas, você que trabalha com a juventude, com a criança e com o adolescente, Gil, com certeza você tem essa convivência, está lidando diariamente com esse tipo de caso. O segredo é não experimentar a primeira vez. O segredo é não experimentar. No caso do álcool, evitar o primeiro gole, você pode se viciar. Uma coisa que vicia, né? E depois a questão do crack, diz que um trago só já deixa o indivíduo viciado. A pessoa perde o controle e termina da forma trágica como meu irmão terminou, né? E sirva de exemplo para outros jovens que buscam os estudos, a família também tem que ter um diálogo, né? E sei que o que estamos passando não deixa para ninguém, pedir forças a Deus, né? Para superar esse momento e que sirva também de exemplo para que outros jovens também não vejam nesse caminho. A juventude não tem esse tipo de curiosidade. Certeza. Curiosidade com droga, não. Experimentar aqui para ver como é que é. Fulano diz que fica assim, fica assado e tal, mas nada de ter esse tipo de experiência.
Com certeza. A gente... De repente você pode ter a predisposição para tais vícios e acaba, né, ficando dependente, né? Com certeza. Você viu que seu irmão lutava, tentava, mas... Ele lutava, ele dizia que tinha vontade. Inclusive na sexta-feira, antes dele cometer essa tragédia, minha mãe tinha no CAPS marcado para ele estava certo que ia com ela na segunda-feira e minutos depois ele fez essa viagem aí sem volta, né? Pois é, e não só porque ele fez essa viagem sem volta, mas os comentários é que era um jovem de boa convivência, ele que respeitava todo mundo. Respeitava todo mundo, a nossa família era muito querida, ele fazia favor para as pessoas, ninguém, graças a Deus... Trabalhador, na época que eu apareci, estava trabalhando, nunca, não é porque eu seja meu irmão, mas não tinha tido, assim, passagem por coisas mais... Como é que vocês ficaram sabendo, Gil? Na hora que ele entrou, que a porta foi fechada, pelo barulho, né, o silêncio, os vizinhos já começaram a perceber que tinha acontecido alguma coisa, né, de anormal. Aí rapidamente chamaram minha mãe e minha irmã, e aí arrebentaram o portão, os vizinhos, e quando entraram já era tarde. Imagina a cena que seus pais... Com certeza, minha mãe está chocada ainda. Sua irmã viu também. Minha mãe e minha irmã estão bastante abalados, né? Com certeza. De todo. Um abraço para você, viu, Gil? Obrigado. Você aí, como amigo da gente. Receba aqui o nosso abraço de conforto. Obrigado. E solidariedade, meu irmão. Obrigado aí por tudo, viu? Valeu. Seu depoimento serve aqui de exemplo para a juventude do Ipu. Repórter 1520, Francisco José.